Boa tarde a todos, bem-vindos ao Seminário Digital, peço desculpa, começar de novo. Bem-vindo a todos ao Seminário Digital de Apoio à Acreditação Erasmus+. Este irá ser, como sabem, o último seminário antes da data limite para a entrega das candidaturas, que é a 29 de outubro. Todas as dúvidas que tenham, este será a altura de as colocarem no nosso chat, como temos vindo a fazer nas últimas sessões. No final desta sessão geral, como sabem e se inscreveram, existem então as sessões de apoio setorial. Teremos aqui na zona de perguntas e respostas os links para acederem àquela que escolheram. Não tendo mais notas finais, resta-me agradecer a vossa presença e deixar-vos agora com a minha colega Vera Caeiro. Boa tarde a todos. A Agência Nacional agradece a vossa disponibilidade para assistir a este seminário digital, que é o final de uma série de seminários que tiveram início em julho. O meu nome é Vera Caeiro e vamos começar. Peço desculpa. Sim. Recordamos aqui que a acreditação é uma ação do novo programa Erasmus+, 2021-2027, que incide sobre os setores educativos do ensino escolar, do ensino e formação profissional e do setor da educação de adultos. Em julho passado, esta equipa fez 5 seminários digitais de lançamento desta nova oportunidade, que é a acreditação K1, e sobre o seu enquadramento no novo programa. Incidimos também sobre o que muda no novo programa a partir de 2021, abordámos calendarizações previstas, documentos, procedimentos, critérios de elegibilidade, de exclusão, de avaliação, entre outros. Destes 5 webinars, um deles foi especialmente dirigido aos atuais beneficiários da ação KA 229. São as parcerias de intercâmbio escolar. Uma vez que das alterações mais radicais entre programas será talvez a questão dos intercâmbios escolares. No passado dia 1 de outubro, realizámos a segunda parte deste seminário digital para reforçar aspectos que causaram alguma confusão na transição entre os dois programas. Falámos um pouco sobre organizações elegíveis, sobre o seu papel nos projetos, revimos prazos, formulários e documentos relevantes. Aqui, a equipa que vos está a apoiar nestes webinars é constituída por 3 elementos, representando cada um dos 3 setores educativos abrangidos pela ação Acreditação K1. Sandra Caneira, Vera Caeiro e Pedro Pires. Vamos também ter outros 2 colegas a apoiar na parte escrita, nomeadamente o Vasco Corisco, do lado da educação de adultos e do ensino escolar, e a Armandina Silva, do lado do ensino e formação profissional. Entre os webinars de julho e agora, a equipa K1 verificou, de facto, alguma confusão ainda em certos aspectos. Por isso, este webinar vai centrar-se em perguntas e respostas e na definição das tipologias de acreditação, que faz alguma confusão ainda, como a acreditação individual face em contraposição ao coordenador de consórcio, a questão das organizações elegíveis e a sua função no projeto e o encaminhamento de organizações candidatas. Relativamente a esta questão também, o Paulo já falou há bocadinho, mas nós vamos, a partir das 3 da tarde, dividir esta ação em 2 tipos de webinar, de seminário digital. Um relacionado com o ensino e formação profissional, que vai ser gerido pelo colega Pedro Pires, e outro pela Sandra Caneira, que vai tratar da parte do webinar relacionado com o ensino escolar e a educação de adultos. São especificidades setoriais e vamos entrar também na abordagem ao webform, que tem levantado algumas dúvidas também, principalmente por ser em inglês. Relativamente aqui às matérias com precedência, como nós brincamos quando falamos nestes webinars, significa que é importante saberem que nós não vamos repetir aqui a informação que foi dada nos webinars anteriores, de julho e de outubro, e que eles estarão disponíveis na nossa página para vocês assistirem mais tarde, se quiserem.
Nós aqui vamos reforçar alguns aspectos, mas não vamos repetir a informação. É muito importante também que deem uma espreitadela às FAQ, às perguntas frequentes, porque muitas das dúvidas que nos são postas existem descritas já nas perguntas frequentes. E também na convocatória à acreditação, não é? No fundo, o convite à acreditação, que tem as regras de candidatura e o anexo 1, todas estas informações que nós vamos dar aqui, a maioria, não todas, mas a maioria, está muito clara nas regras de candidatura e no anexo 1. Também, há algumas questões que são aqui levantadas, também são especificadas no formulário de candidatura. Para quem já olhou para o formulário de candidatura, há de ver que é muito exaustivo e que explica muito bem o que é que se pretende antes de cada pergunta. Relativamente aqui aos formatos, vamos repetir um bocadinho a informação porque parece-nos que não ficou clara a questão dos dois tipos de formato à acreditação. Nós temos dois formatos, mas as entidades só podem fazer uma opção, isto é, as entidades podem ter uma acreditação em seu nome individual, cujo plano estratégico ou plano Erasmus será baseado na sua própria organização, nas necessidades da sua organização, nos objetivos da sua organização, ou pode optar por ser coordenador de um consórcio. E ao ser coordenador de consórcio, temos que ter em atenção duas questões. Uma é a questão que o coordenador de consórcio, o formato de consórcio só existe na acreditação, não existe nas candidaturas regulares, cujo prazo é anual, portanto, só existe nas candidaturas à acreditação e, portanto, um consórcio só pode ser constituído se for constituído no âmbito da acreditação. Por outro lado, uma entidade que tenha uma acreditação individual pode transitar para uma acreditação de consórcio, mas não pode ter ambas as possibilidades. Portanto, o seu plano estratégico vai ter que ser integrado no plano estratégico do consórcio, se quiser ser coordenadora de um consórcio. Portanto, isto é uma hipótese ou outra hipótese. E isto acontece para cada um dos setores. Isto é, uma entidade que é elegível em mais do que um setor educativo, por exemplo, que é elegível no ensino escolar e na educação de adultos, essa entidade pode fazer uma acreditação para a organização individual num setor e pode fazer uma acreditação para a organização individual noutro setor. Mas, se quiser fazer uma acreditação para consórcio, por exemplo, no ensino escolar, não pode ter também a individual. Portanto, tem que abdicar da individual para passar a ser coordenadora de consórcio. Isto é uma das limitações destes formatos da acreditação. Outra questão é, no âmbito de um consórcio, no próprio formulário de candidatura, vão perguntar-vos qual é o vosso objetivo para constituir o consórcio. E há três hipóteses. A primeira hipótese pode ser dividida em duas partes, mas de facto é uma mesma hipótese, que é uma hipótese em que há uma relação hierárquica entre o coordenador do consórcio e os parceiros do consórcio, em que o objetivo é promover ou coordenar atividades Erasmus e iniciar ou apoiar uma iniciativa de política educativa a nível local ou regional. E normalmente são entidades locais ou regionais que fazem as candidaturas. Depois temos também, dentro deste tipo de relação hierárquica, uma organização especializada que tem como objetivo partilhar com parceiros do consórcio conhecimentos especializados sobre o programa. E aqui continua a haver uma relação hierárquica, isto é, o coordenador de consórcio quer partilhar algo com os parceiros, em que é especializado ou especialista. Depois temos mais duas hipóteses. As duas hipóteses têm a ver com consórcios horizontais, isto é, não há uma perspectiva hierárquica nestes consórcios. São um conjunto de organizações, por exemplo, que têm as mesmas necessidades, os mesmos desafios, que querem trabalhar numa área temática específica e aí decidem juntar-se para ser mais rentável, no fundo, esse trabalho e para poderem partilhar melhor. E isto é um consórcio horizontal. Dentro dos consórcios horizontais há uma segunda hipótese,
que é um grupo de organizações semelhantes que têm alguma dificuldade e têm poucos recursos e querem se juntar para trabalharem em conjunto e terem mais capacidade e mais recursos para trabalharem com o Erasmus. E, portanto, são 3 tipos de consórcios em que, quando fizerem a candidatura, os nossos colegas mais à frente irão mostrar-vos no formulário de candidatura, vão ter que escolher um destes 3 tipos de consórcio. E com base nesta tipologia de consórcio, vão ter que construir a vossa candidatura. Por isso é que é tão importante percebermos qual a descrição que se aplica ao consórcio que querem constituir. Dentro destas questões dos consórcios, há também os tais cenários de acumulação, que também têm levantado algumas dúvidas e por isso nós queríamos esclarecer isso agora. Que é, uma organização X pode ter uma acreditação individual. Pode ter também uma acreditação individual e ser parceira de um consórcio. E também pode ser parceira de 2 consórcios e não ter uma acreditação individual. O que é que isto significa? Uma organização em cada setor pode ser financiada 2 vezes. Isto é, seja individual ou em consórcio, seja parceiro ou coordenador, pode ser financiada de 2 maneiras diferentes, mas apenas de 2 maneiras diferentes. Isto significa também que a tal organização, em vez de ter uma acreditação individual, pode ser coordenadora de um consórcio. E pode ser coordenadora de um consórcio e ser parceira de outro consórcio existente. Mas o que ela não pode ser é ter uma acreditação individual e ser coordenadora de um consórcio. Portanto, dentro das possibilidades em que há a organização X pode ter financiamento no âmbito da acreditação de 2 projetos diferentes, pode ser senhora, mas não pode ter uma acreditação individual e uma acreditação como coordenadora de consórcio. Portanto, isto é uma das questões que nós queríamos que ficasse bem clara aqui nesta apresentação. Passando aqui a outra questão que também levanta algumas dúvidas, trata-se do conceito de staff. Portanto, o que é o staff? Porque o formulário de candidatura está em inglês e é muito importante que nós consigamos transmitir-vos que o staff de uma instituição, estamos a falar de professores, formadores, educadores de adultos, estamos a falar de outro tipo de pessoal educativo, bibliotecários, pessoal especializado em apoio às necessidades especiais, técnicos de orientação, psicólogos, técnicos de mobilidade internacional, diretores, coordenadores, gestores intermédios, administradores, outro pessoal com responsabilidade no ensino escolar, profissional ou de educação de adultos, como por exemplo, inspectores, consultores técnicos, gabinetes de educação e de órgãos de coordenação. Portanto, estamos a falar de pessoal discente, pessoal educativo e pessoal discente. Portanto, quando há uma pergunta no formulário de candidatura relacionado com o staff, estamos a falar normalmente de professores e pessoal educativo no ensino escolar, de formadores e professores e pessoal educativo e formativo no ensino e formação profissional, e estamos a falar de educadores de adultos e pessoal educativo na educação de adultos. Quando no formulário de candidatura aparece qualquer pergunta relacionada com a palavra learners, são os discentes, nós estamos a falar no ensino escolar de alunos, estamos a falar de formandos ou aprendizes no ensino e formação profissional e estamos a falar de aprendentes adultos na educação de adultos. Isto significa que, quando, por exemplo, aparece uma pergunta que vos indaga sobre a quantidade de learners que a entidade tem, estamos a falar, por exemplo, uma escola, quantos alunos é que tem essa escola? Estamos a falar, por exemplo, numa organização que oferece educação de adultos, quantos aprendentes de adultos é que essa organização tem? Portanto, learners é sempre no sentido de discentes. Outra questão que nós queremos reforçar é a questão das atividades possíveis. Ao nível da mobilidade pessoal, temos educação de adultos, ensino escolar e ensino e formação profissional. Isto significa que
Mobilidade pessoal é mobilidade para os 3 setores. No entanto, neste momento, ainda não sei o convite final, mas apenas está prevista mobilidade de aprendentes para o ensino escolar e para o ensino e formação profissional. Portanto, não existe mobilidade de aprendentes adultos neste momento na acreditação. Isto não quer dizer que não possa mudar mais à frente. Outra questão que também é importante é o tipo de atividades que são financiadas. Quando nós estamos a falar de staff, de pessoal, desculpem, quando estamos a falar de alunos, estamos a falar de mobilidade individual para formação ou estudos de longa duração. Quando estamos a falar de staff, pessoal educativo, seja em que setor for, educação de adultos, ensino e formação profissional e ensino escolar, nós estamos a falar da possibilidade do staff fazer cursos estruturados, portanto frequentar cursos estruturados, fazer atividades de job shadowing e missões de ensino ou formação em todos os setores. Quando estamos a falar de intercâmbios de alunos e de mobilidades de alunos de longa duração, estamos a falar de alunos do ensino escolar. Portanto, só existe intercâmbios de alunos no âmbito do ensino escolar. Por outro lado, quando estamos a falar de mobilidade individual de formandos para formação ao estágio, estamos a falar dos formandos do ensino e formação profissional. Relativamente às organizações elegíveis, nós temos vindo a falar disto nos vários webinários. É importante terem a noção de que as organizações elegíveis neste programa e na acreditação são divididas por setores. E os setores, a organização não é o seu nome, não é o seu nome que vai dizer se essa organização pode candidatar-se a um setor ou outro. O que interessa é o programa educativo que oferece. Portanto, há entidades que oferecem mais do que um programa educativo, naturalmente essas entidades vão ser elegíveis em mais do que um setor educativo. Portanto, se tem um agrupamento de escolas, se tem o ensino regular e quer fazer uma acreditação no âmbito do programa educativo do ensino regular, tem que se candidatar ao ensino escolar. Se também tem o ensino e formação profissional e quer fazer uma acreditação para os alunos e formadores e professores do ensino e formação profissional, tem que fazer uma segunda acreditação ao ensino e formação profissional. E se ainda tiver, por exemplo, um centro qualifica dentro do agrupamento, vai ter que, e quer fazer formação do seu pessoal educativo no âmbito da educação de adultos, pode e deve fazer uma acreditação para a educação de adultos, para abranger esses profissionais. Portanto, as listas que nós temos publicadas no site são listas que falam sobre o programa educativo e o papel que a instituição desempenha no sistema educativo para se saber se é elegível ou não. Isto é, por exemplo, se a minha instituição é elegível a um ou mais setores, nós temos as listas. Temos duas possibilidades, que é uma organização pode ser elegível em mais do que um setor se facultar vários programas e ofertas de ensino e formação, e então estas condições de elegibilidade começam pela condição de elegibilidade 1, que é sempre determinada com base nos programas e ofertas do ensino e formação. Neste caso, por exemplo, a educação de adultos, temos aqui os programas e as atividades e os exemplos de organizações. E depois temos a segunda parte, que é, normalmente, ao abrigo da elegibilidade 2, são elencadas com base no papel que as instituições desempenham no sistema educativo. A partir das 15 horas serão encaminhados para o setor relevante e lá poder-se-á falar um bocadinho melhor sobre a elegibilidade. O exemplo aqui que nós temos do ensino escolar também é muito simples, para a condição 1, estabelecimentos escolares com oferta de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e para a condição 2 temos autoridades públicas, locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Para o ensino e formação profissional temos 3
situações, portanto, 3 condições possíveis: organizações de ensino e formação profissional inicial ou contínua. Temos a condição 2, também ligada às autoridades públicas locais e regionais, aos órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino e formação profissional. E temos ainda uma terceira hipótese, sobre a qual o nosso colega Pedro Pires irá falar-vos a partir das 3 da tarde com mais pormenor. O que nós temos aqui também é, por fim, a questão das organizações e das suas funções. É muito importante ter-se a noção que as organizações candidatas são ativas no ensino e formação e são organizações que têm que ter pelo menos 2 anos de experiência na oferta de programas de aprendizagem, isto é, no domínio em que se candidatam. Isto é, uma associação é elegível, uma associação que foi criada em 2019 não é elegível porque tem que ter pelo menos 2 anos de experiência na oferta de educação de adultos, neste caso. Mas isto não tem nada a ver com experiência no programa Erasmus. Não é necessário ter qualquer tipo de experiência no programa Erasmus. Relativamente às organizações de acolhimento, são aquelas organizações que acolhem os nossos participantes, por exemplo, ou quando nós, portugueses, queremos ser a organização de acolhimento de participantes estrangeiros, estas organizações não são identificadas em sede de candidatura. Portanto, isto é uma mudança radical do programa anterior. Não há parceiros estrangeiros. Isto é, há organizações de acolhimento que não são identificadas em sede de candidatura. Aliás, quando estiverem a explorar o formulário de candidatura com os meus colegas, vão de reparar que em lado algum aparece um local para vocês identificarem quais são as entidades para onde pretendem enviar as pessoas. Porque a acreditação não implica nada disso. Isto é, o acolhimento dos participantes será a sua função, será acordar com a entidade de envio, que é a entidade portuguesa, proporcionar-lhes um programa de aprendizagem ou formação e depois garantir o certificado de participação. Isso é que é a função da organização de acolhimento. Temos também a questão das organizações de apoio, que são organizações que não se podem candidatar, cuja participação formalizada será na implementação de tarefas específicas e nunca nas tarefas nucleares da candidatura, nem do projeto, e que é importante termos a noção que o objetivo é que estas entidades, a sua participação seja formalizada e que haja transparência e qualidade na participação dos intermediários e de outras organizações especializadas. Mas estas organizações não podem candidatar-se, portanto, têm que ser tratadas ou identificadas depois em sede de candidatura ao financiamento e depois mais tarde nos projetos. Nós temos algumas questões a tratar sobre isto a nível setorial, depois os meus colegas vão também entrar aqui nestas questões, mas queríamos reforçar também que há a questão da preocupação das pessoas, que as pessoas têm revelado alguma preocupação sobre o facto de quererem continuar a trabalhar com os seus parceiros de sempre, parceiros antigos, há muito tempo que conhecem alguns parceiros, ou até parceiros com os quais estão a ter projetos neste momento. Como é que vão fazer o intercâmbio com esses parceiros se efetivamente a acreditação não implica ter parceiros? É simples, isto é, as organizações candidatas elas têm que ser organizações candidatas no seu próprio país, isto é, se as entidades parceiras estrangeiras, não é, antigas ou atuais vossas, se querem enviar os seus participantes a Portugal, têm que apresentar uma candidatura ao seu próprio país. E se quiserem ser simplesmente entidades de acolhimento, isto é, receberem portugueses, seja alunos, formandos, pessoal educativo, não é preciso fazerem nada, porque não têm que ser identificadas em sede de candidatura. Portanto, há de haver depois, na gestão do projeto, algumas ferramentas para garantir a qualidade do acolhimento, mas isso será posteriormente à aprovação. Por fim, queríamos reforçar que o formulário de candidatura tem esta estrutura, é o contexto da instituição e o seu plano Erasmus, basicamente,
E queríamos também reforçar que o formulário de candidatura deve ser preenchido em português. E, já para terminar, queríamos reforçar o seguinte. No anexo 1, normas de qualidade, no ponto 2, isto é, na parte 2 sobre as normas de qualidade de um projeto, diz assim: tarefas essenciais e execução interna das atividades. As organizações beneficiárias devem executar internamente as tarefas essenciais e não podem subcontratar essas tarefas a outras organizações. Olá, boa tarde a todos. Pedimos muitas desculpas por a situação que aconteceu há minutos. Tivemos aqui um probleminha técnico, talvez porque, como temos outras salas abertas, possa ter caído aquela onde vocês estavam primeiro. No entanto, não se preocupem, porque faltava apenas um slide, depois a Vera, que irá falar depois de mim, irá fazer referência então a esse último slide que faltava, que era meramente informativo e que também já foi falado em outras sessões. Pronto, no fundo era só para vos relembrar, a primeira fase foi só para vos relembrar um pouco do que temos vindo a falar até aqui. Portanto, falaremos no final, não há qualquer problema. Faltavam apenas 3 minutos e serão compensados depois no final, quando eu acabar de falar. Boa tarde a todos. Aqui nesta sessão estamos aqui para conhecer o formulário e aqui a parte mais prática, fazer-vos, no fundo, entrar e saber como entrar nele. Muitos de vós possivelmente já está a trabalhar, outros ainda não o viram, não sabem em que consiste e por isso mesmo vou eu agora tentar partilhar aqui o meu ecrã para fazermos isto em direto. Portanto, esta sessão não vai ter um PowerPoint, vai ter, no fundo, a apresentação do PowerPoint, por mim, ou seja, vamos mexer nele diretamente. Se tiverem a oportunidade ou tiverem outro computador ou outro ecrã e quiserem acompanhar e experimentar, poderão fazê-lo. Caso contrário, também poderão vê-lo aqui. Não se preocupem por não existir PowerPoint, a sessão está a ser gravada e vai ser disponível, tal como as anteriores, na nossa página para vocês seguirem se tiverem alguma dúvida, está bem? Na nossa sala também já está presente a Vera e o Vasco, que vão responder às questões que vos surgirem, que espero que sejam muitas, porque não vai haver assim grandes oportunidades de estarmos online, e por isso todas as dúvidas que tenham colocarão a eles, que eles responderão, mesmo que sejam relativas às questões do formulário ou alguma preocupação que vocês tenham, está bem? Pronto, então vou tentar aqui partilhar o meu ecrã. Espero conseguir, que é a primeira vez que o vou fazer. E a Vera teve-me aqui a fazer uma breve explicação e vamos lá ver. Portanto, antes de entrarmos no formulário, queria só chamar-vos a atenção de que, para fazerem a vossa candidatura, precisam sempre de se registar na plataforma e-login, ok? Precisam de ter um e-login para qualquer plataforma da Comissão. E por isso é que eu abri aqui a nossa página para que vocês consigam visualizar estes separadores todos estão aqui. E este é o que mais nos interessa, o Erasmus 21-27, mas aqui nas candidaturas, se clicarem, tem um separador que diz antes da candidatura. E se abrirem aqui o antes da candidatura, só um bocadinho, que isto demora um bocadinho a abrir, espero eu que abra. Se não abrir,
Isto é aqueles problemas de fazermos tudo na hora. Queria-vos mesmo mostrar onde é que... já está. Demora um bocadinho porque temos muitas plataformas abertas neste momento. Portanto, se vierem aqui ao antes da candidatura, isto é ainda referente ao anterior programa, mas o passo 1 e o passo 2 ajudar-vos a conseguirem fazer este primeiro processo, que é registar, primeiro fazer o registro do login. Agora passo para outro lado. Bem lá. Está muito lento. Ok. Vou aqui passar a 1. Ok. Pronto. Este é o primeiro passo, a credenciação, onde tem que obter as credenciais, é o login, registram o login e depois passam então para o passo 2. E o passo 2 tem então o sistema de registro de organizações, ou seja, para se fazerem qualquer candidatura, terão que sempre ter o OID e têm que fazer o vosso OID nesta plataforma. E é aqui que também terão que colocar, não só fazer o registro, mas colocar os documentos obrigatórios que vos são solicitados pela Agência Nacional, que são o formulário de identidade legal e o formulário de identidade financeira. Naquele ponto 2, do antes da candidatura, vocês poderão ter acesso a estes documentos para inserir aqui. Quem tem o OID e o PIC não precisam de se registar novamente. Quem tem já dos anteriores programas não se precisa de registar novamente. A única coisa que terão de fazer, quem tem o OID é o OID que irá utilizar. Quem tem PIC terá que vir aqui a esta mesma plataforma e vir aqui procurar a sua organização. Por exemplo, eu como tenho uma organização fictícia que criei para poder testar os nossos formulários e testar outras plataformas, tenho aqui, ponho aqui o nome da minha organização, faço o procurar e tenho logo aqui acesso aos dados da minha instituição. E vou buscar aqui o OID da minha instituição para então começar poder começar a preencher o meu formulário de candidatura. Está bem? Pronto. Já tendo o meu OID, não é? Quem não tem OID tem que vir aqui e fazer aqui nas organizações, registar a sua organização, ok? Para quem tem e não sabe, vem aqui procurar, põe o nome da sua instituição e à procura dos dados. Quem nunca se registou, registra aqui, está bem? Pronto. Também é aqui que vão colocar os documentos. Já tendo o OID, vamos então passar à parte que neste momento nos interessa, que são os nossos formulários de candidatura. Este ano criámos um microsite, foi-se criando à medida que fomos explorando o novo programa e também tendo em conta os webinários que fizemos, acabámos por surgir ideias, foi criado um microsite só sobre a acreditação. Portanto, se vocês vierem aqui a este último separador e clicarem aqui na acreditação, vocês têm toda a informação necessária para poderem analisar e para poder, que vos ajudar-vos a preencher o vosso formulário de candidatura. Não só o vosso formulário de candidatura, como ter a noção do que é importante para o início deste processo de acreditação. Primeiro, ter a percepção e a Vera vem falando do que é que vocês realmente querem, se é isto mesmo que querem, a acreditação K1. Se quiserem, clicam aqui. E é aqui, neste retângulo azul, podemos encontrar toda a informação sobre a nossa acreditação. Se abrir.
Ok, já abriu. Ok. Pronto, dentro desta página, antes de entrarmos aqui nos formulários de candidatura e reforçando tudo aquilo que a Vera tem estado a dizer, existe aqui todo um resumo que é importante lerem antes de entrarem, para perceberem como é que a acreditação funciona, quais os objetivos, e aqui tem as organizações elegíveis, isto lá está na página, vão descendo e vai aparecendo aqui toda a informação necessária para iniciar a candidatura. Por exemplo, eu queria vos mostrar aqui onde podem encontrar as organizações elegíveis. Como veem, basta clicar aqui nos adultos, aparecer-vos a lista das instituições elegíveis de educação de adultos, de escolar e da formação profissional. E vão descendo, têm também as nossas FACs, aqui que poderão visualizar, e têm também um espaço de dúvidas que poderão colocar sempre que necessário e após este webinar. Pronto, e se tiverem dúvidas. E aqui todos os documentos precisam, e aqui embaixo os webinars que têm sido desenvolvidos até aqui e que no final virá também se junta este aqui também à página. E então, entrando aqui nos nossos formulários de candidatura, quando entramos no nosso formulário de candidatura, quero-vos só alertar para o facto de tentarem entrar com o Chrome, com um browser diferente do Internet Explorer, porque o Internet Explorer acaba por desformatar um bocadinho o formulário e acaba por bloquear muitas vezes, ir abaixo. Portanto, entrem com o Chrome, que não terão problemas na abertura do formulário, ok? Portanto, clicam ali nos formulários e vamos pedir então o vosso o login, ou seja, aquele primeiro passo que nós vimos ainda há pouco, vai-vos pedir então o login. O meu e-mail é este, eu vou pôr a minha senha de registro. E vou entrar para as partes do formulário. Desculpem para alguns isto, para muitos de vós que já fizeram outras candidaturas, esta parte é um bocadinho secante, mas há muitas instituições novas e que têm alguma dificuldade em entrar às vezes no formulário e fazer esta parte. Por isso é que achei importante mostrar como se faz mesmo em contexto real. Pronto. E lá está. Aqui também têm surgido muitas dúvidas, porque as pessoas chegam aqui, veem a página, começam aqui a escrever o capa 101 e outros capas, mas não, têm que vir aqui às oportunidades, e são nas oportunidades que nós podemos visualizar aqui os 5 setores educativos e teremos então de escolher aquele que iremos realmente desenvolver o projeto. Não esquecer que, obviamente, que existem instituições, e continuamos a reforçar isto, que existem instituições com mais setores educativos, no entanto, os setores têm que ser, as candidaturas têm que ser diferentes, ou seja, um por setor, ok? Uma vez que os objetivos são diferentes, as candidaturas também têm que ser diferentes. Portanto, se o vosso intuito é fazer uma acreditação ao ensino escolar ou uma acreditação à educação de adultos, tem que ser candidaturas separadas, ok? Fazer uma para o ensino escolar e outra para a educação de adultos. Nós vamos entrar aqui no School Education. No entanto, quero frisar que há as pessoas que estão aqui do setor de adultos que a candidatura é semelhante. A única coisa que realmente muda aqui são os termos, não é? Aqui falamos de adulto, de alunos, na educação de adultos falamos de dependentes, pronto. Mas as questões do formulário são idênticas, ok? Portanto, só o que muda mesmo é o setor
ok? Onde diz bem-vindos ao setor escolar, dizem bem-vindos à educação de adultos e é só mesmo essa a diferença. Pronto. A nossa candidatura está aqui, Erasmus Accreditation, aqui são duas candidaturas que estão a ser desenvolvidas ainda neste programa, não tem nada a ver, é mesmo isto aqui que nós temos que clicar para entrar. Eu já abri um formulário, no entanto vou criar um novo para vocês verem do início. Não vos vou responder às perguntas, vou apenas falar um pouco sobre elas. No fundo, quero-vos dizer que quem já fez candidaturas Erasmus vai notar uma grande diferença de um formulário para o outro. Este formulário está muito mais simplificado, está muito mais perceptível, até porque vocês têm toda a explicação no próprio formulário sobre cada questão. Portanto, é um formulário que vos vai ajudar muito a tentar perceber as questões que são colocadas. Portanto, este formulário já abrimos. Não esquecer que, antes de abrir aqui o formulário, é importante ler o convite à acreditação, porque são lá que estão as regras e o que é pedido. Pronto. Saber se a vossa instituição é elegível para participar neste setor, ok? E para isso, tal como vos disse anteriormente, vocês têm as listas na nossa página, que poderão consultar para ter certeza se a vossa instituição se encaixa e se poderão participar. Se não conseguirem, se houver dúvidas relativamente a isso e não conseguirem perceber através da lista, podem sempre enviar um e-mail para nós para tentarmos analisar a situação individualmente, para que não estejam a ter um trabalho gigantesco e depois não sejam elegíveis, ok? Portanto, convém sempre, antes de começar a fazer a candidatura, ter noção se a instituição é ou não elegível. Depois, ter a certeza se é esse o setor educativo que deverão se inscrever, ou seja, isto porquê? Porque, dando aqui um exemplo, a formação de professores, sim, os professores são adultos, só que isto é educação de adultos, ok? É a formação de professores, é ensino escolar. E às vezes há aqui muitas dúvidas relativamente a isso, ok? A educação de adultos continua a concorrer ou a candidatar-se à educação escolar porque acha que os professores são adultos e por isso é educação de adultos. Não, ok? Portanto, é importante perceber qual é o setor educativo a que nos devemos dirigir, que dirigimos e onde devemos apresentar a candidatura. Se tiverem dúvidas, contactem-nos e nós esclareceremos. E depois, agora ainda aqui na parte da candidatura, dizer-vos que antes de começarmos a preencher, olhar para cada uma destas secções, ler todas as questões destas secções para termos uma visão holística de tudo e não termos que quando começarmos a preencher o formulário, não nos repetirmos, ok? Ou seja, não escrever tudo logo no início e depois chegar ao final, eu afinal já tinha posto isto ali e agora estão a perguntar aqui. Ler tudo, no geral, e depois então começar a responder ao formulário, ok? Pronto. E então, vamos entrar então aqui no contexto da primeira secção, não é? Como vocês veem, há várias secções, aqui com triângulos vermelhos. O triângulo vermelho significa que existem informações que terão que ser respondidas, só passarão à fase seguinte quando este triângulo vermelho passar a verde, ok? Aqui no Guidelines, alguma informação que vocês não percebam ou que tenham dúvidas aqui relativamente às pontuações e aqui explicam-vos, tem um guidelines do formulário que vos explica
tudo sobre aqui a parte técnica do formulário. Inclusive aqui este formulário automaticamente é gravado a cada 2 segundos. O que quer dizer que vocês estão a preencher o formulário e caso caiam por algum motivo, ficou gravado, ok? Isto porque se tiverem muito tempo sem mexer no formulário, ele acaba por se desligar. Aparece ali um quadradinho a dizer continuar, se não clicarem no continuar, o formulário desliga-se, ok? Depois voltam à parte inicial, onde vão ter que ir às oportunidades e buscar outra vez o formulário, pronto. Portanto, não se preocupem que o formulário vai sendo gravado, ok? Pronto. Aqui no contexto, na página inicial do contexto, e vamos começar agora a abordar cada setor. Eles fazem-vos aqui um bem-vindo ao formulário e em todas as páginas vocês têm textos informativos que vos ajudam a perceber as questões que constam dessa página e o que é preciso fazer, qual a importância. Portanto, não pensem só em responder às perguntas, leiam também os textos informativos. Como vos disse, o formulário está muito pensado em ajudar o candidato, portanto, é importante que leiam todos os textos. Aqui, como escolhemos a educação escolar, já vem a educação escolar. Vimos aqui a nossa, temos que escolher a nossa agência nacional, porque a vossa agência é nossa, né? Portugal, portanto, cada beneficiário candidata-se, cada candidato candidata-se à agência nacional do seu país, a nossa TAC, é isto que tem que pôr. A língua que irão utilizar no formulário, o português, e a minha colega já frisou isso na apresentação que fez anteriormente. Não precisamos que esteja noutra língua, os nossos avaliadores são portugueses, nós somos portugueses, portanto é a língua com que melhor escrevíamos e trabalhamos, obviamente, portanto deverá ser, o formulário deverá estar escrito em português. E porque muitas vezes nas parcerias, como existem parceiros e têm outros países a trabalhar e têm uma língua de comunicação, aí é essencial que se utilize outra língua. No nosso caso, não. É tudo parceiros portugueses, somos nós que trabalhamos convosco, é tudo português, portanto, o melhor será o português. Depois, é aqui nesta parte que vocês irão escolher o que é que irão fazer para, com esta candidatura. Se é uma acreditação para uma organização a título individual, que a minha colega já falou que anteriormente, que não é possível fazer as duas, tem que ser uma, ou se é organização individual, ou então candidatam-se à acreditação como mobilidade de coordenador de consórcio. Portanto, é aqui que vamos escolher. Eu vou escolher a primeira, que é a candidatura individual. No entanto, quero-vos dizer que as perguntas são as mesmas. Quando diferem, eu irei informar quais são as questões que são colocadas a mais para os coordenadores do consórcio, ok? Pronto. Normalmente, em algumas secções, para além das perguntas normais que têm que responder a outras, portanto, tem aqui um trabalhinho acrescido. E quando for essa altura, eu depois explicarei como fazer, quais são as questões, está bem? Pronto, portanto, eu vou aqui escolher a organização individual e como já viram, como eu já preenchi estes dois campos, o contexto já está verde. Vamos então passar ao candidato. Depois de termos o OID, e eu mostrei-vos na nossa página onde é que estava o link de acesso, mas vocês aqui no próprio formulário têm aqui o link de acesso à ORS, que é a plataforma de registro.
caso não tenham, ou caso tenham que procurar o vosso OID. Eu já tenho o meu OID, já procurei, e era o... não sei de cor. 4, 14. Pronto. Agora, se vocês forem a ver, e isto é outra questão que tem sido posta, quando passamos aqui para o background, o Applicant Organization continua a vermelho. Isto porquê? Porque temos que voltar lá e vir aqui a este quadrado com 3 traços, clicar aqui, e não vale a pena fazer refresh, porque não tem a ver com o refresh, tem a ver com os detalhes da organização. Pronto, aqui tenho os detalhes todos, mas cá em baixo tenho as pessoas que estão associadas a este registro e que são importantes para a candidatura. Como normalmente isto é um dado que pode mudar de ano para ano, não é? Eles aqui solicitam que seja colocado ou novamente quem é o representante legal e quem é a pessoa de contacto da instituição, ok? Portanto, a única coisa que vocês têm que vir aqui é mostrar quem é, registar o vosso representante legal, pôr o telefone, quando põe o telefone tem sempre que pôr o mais 351, porque senão não entra. Pôr o mesmo com a organização e pronto. Nem é preciso, não tem aqui quadrado nenhum para gravar, isto fica logo gravado automaticamente. Se vierem aqui, continua igual, porque ainda falta um. Vem cá novamente. Ok. E falta aqui este. Clicam aqui, é só pôr outra vez. É só para vos mostrar que isto dá-se. Pronto. E veem que o Applicant Organization mudou logo para verde, ok? Pronto. Isto para vos chamar a atenção que, caso este triângulo não passe a verde, existem sempre campos escondidos que carecem de informação, que precisam de ser completados, está bem? Pronto. Passando aqui ao background. O background é composto por 3 separadores. O background, a participação passada, tem a ver com a vossa participação no programa, e os documentos estratégicos, que já está preenchido. Porquê que já está preenchido? Porque é apenas, e sempre que aparecem estes separadores, tem sempre a ver com a página onde estamos, ok? Não há outras páginas, isto tem sempre a ver com a página onde estamos. E os documentos estratégicos é apenas uma informação de leitura, ok? E existem muitas páginas aqui de leitura que são informação relevante para o preenchimento das questões, ok? Portanto, isto aqui é meramente informativo. Então, a única coisa que tem que se preocupar aqui nesta página é realmente com o background e com o past participation. Nesta secção, deverão apresentar a vossa instituição, ok? O que ela faz enquanto instituição. Estas respostas, ou seja, esta secção é muito importante. É muito importante porque é através desta secção que nós e os avaliadores vão olhar para a vossa candidatura, não é? E analisar e observar qual o vosso contexto, quais os vossos planos,
o que é que vocês fazem na vossa instituição. No fundo, é perceber, no fundo, a importância daquilo que fazem para a candidatura. Portanto, é muito importante e até porque, mais tarde, esta informação irá interligar-se com o plano Erasmus. Portanto, bom histórico da vossa organização, ou seja, a construção de um bom histórico, permite perceber ou percebermos as necessidades e os objetivos da vossa instituição. Portanto, foquem-se aqui muito nesta parte do background, ok? Portanto, e o que é que temos aqui na parte do background? O que é que temos que responder? Ao tipo de organização. E isto aqui é um elevadorzinho, onde vocês têm que colocar a informação que está mais relacionada com a instituição que se estão a candidatar, ok? Pronto, eu vou pôr aqui uma escola, pronto, ok? Isto é setor escolar. Depois, quais as principais atividades da vossa organização? Que tipo de aprendizagem oferece? Se desenvolve mais do que um setor? Mas é só responder se desenvolve mais do que um setor, não é depois desenvolverem a parte toda desse setor. Nunca esquecer que estamos na parte do escolar. E isto também se aplica aos adultos, bem? Focar-se mais na parte relevante para a candidatura, ok? Mas mencionar quais são os setores que a escola ou a instituição oferece. Qual a idade dos alunos ou dos aprendentes com quem trabalham, com que trabalham? Quantos anos têm de experiência na implementação destes programas de aprendizagem? E aqui terão apenas que colocar o número de anos. Tem aqui as setinhas. Okay? Imagina que sejam 2, põem 2. Aqui vou só pôr uma letra. Eu sei que era bom que eu respondesse, não é? E que joguesse aqui, mas pronto, não pode ser. Depois, indicar quais as fontes de financiamento da vossa instituição, ok? Portanto, vocês desenvolvem uma série de atividades e convém percebermos se existem outras fontes de financiamento, ok? E quais são essas fontes de financiamento. Há um alerta aqui no formulário que diz o seguinte, que este formulário foi concebido para todos os países que trabalham no Erasmus, né? Que fazem parte do Erasmus. E que algumas questões até podem não fazer muito sentido para algumas instituições, mas não as deixem de responder e porquê, ok? Se houverem situações aqui que vocês sintam que não têm a ver com a vossa instituição, vocês têm só apenas que responder que não faz sentido esta questão e explicar o porquê, ok? Mas não deixem de responder à questão. Pronto. Aqui tem que descrever a estrutura da vossa organização, quais os departamentos que existem, e vocês veem que eles simplificaram tanto que colocam aqui a estrutura da organização e põem por pontos o que é que tem que ser respondido, ok? Portanto, eles vão-vos dando... As perguntas estão muito claras. Enquanto no anterior programa tínhamos uma questão com várias questões no meio, não se percebeu muito bem, eles aqui até põem por pontos as próprias questões, ok? Portanto, isto ajuda imenso a estruturarem as vossas respostas. Portanto, quais os departamentos que existem na instituição? Como funciona a gestão e a supervisão? Quem são as pessoas responsáveis, ok? Têm 3.000 caracteres para responder à organização da vossa instituição. No entanto, eles dão a possibilidade, e não é obrigatório, de vocês poderem colocar aqui o organigrama da vossa instituição para que a vossa resposta não seja tão extensa e que consigamos olhar para o organigrama e para aquilo que escreveram e percebermos então o contexto da vossa instituição e quem nele trabalha.
como vos disse, não é obrigatório, mas são documentos, lá está, vai ser um documento estratégico que poderá ajudar-vos nesta questão. Aqui também quero vos dizer que todos os documentos estratégicos que vocês utilizarem, que comprovem a informação que vocês estão realmente a expor no formulário, devem ser sempre referenciados na parte do plano Erasmus, ok? Porquê? Porque, caso não o façam, poderão ser considerados não elegíveis. Portanto, se vocês vão colocar aqui o organigrama, mais à frente, quando vêm falarem nas pessoas que fazem parte da instituição, vão ter que fazer referência aqui ao organigrama que colocaram aqui, ok? Pronto. Todos os anexos que utilizarem da candidatura são colocados aqui na parte dos anexos. Eu depois já vos mostro mais à frente, está bem? E também se clicarem aqui, vão logo diretamente para a parte dos anexos, okay? Porque eles até aqui colocam isso. Outra coisa que é importante saberem, os anexos não são as respostas às questões do formulário, ok? Portanto, tenho 3.000 caracteres, é 3.000 caracteres que eu vou utilizar. No entanto, posso apoiá-lo com um documento estratégico, não com a continuação da resposta, porque isso nós não vamos considerar como válido, ok? Portanto, são 3.000 caracteres que terão que ser respeitados. No entanto, podem ser sempre complementados, obviamente, com informação, com documentos que vocês tenham da vossa instituição, está bem? Pronto, mais um S. Entretanto, aqui na próxima questão, qual o tamanho da vossa instituição em termos de pessoal docente, não docente, ou staff, relevante para esta candidatura. Relevante para esta candidatura, ok? Não é preciso colocarem que o vosso agrupamento ou a vossa instituição de educação de adultos tem 1.000 funcionários. Não. É importante focarem aqui as pessoas que vão ser realmente importantes nesta candidatura, que vão ser envolvidas. Não tem que ser na parte das mobilidades, não é as mobilidades, é no contexto qual é as pessoas que vão beneficiar com esta candidatura, com aquilo que vocês estão a organizar para a vossa instituição. E aqui temos o número de aprendentes, e a minha colega anteriormente já referiu que lá porque não existam alunos, educação de alunos, existem aprendentes adultos, portanto, learners é isso mesmo, é alunos, docentes, formandos e aprendentes adultos, ok? Professores, teaching staff e non-teaching staff, ou seja, professores, docentes e não docentes, ok? Depois, quais as necessidades e desafios? Esta questão é muito importante, porque o que responderem aqui, vocês veem só por si que tem 4.000 caracteres, portanto, é muito importante porque esta resposta vai ter que ser justificada mais à frente no plano Erasmus. Tendo em conta as necessidades e os desafios da vossa instituição, vocês estão a criar o vosso projeto, não é? E então, vai ser a partir daqui que todo o plano Erasmus vai sendo desenvolvido. Portanto, é uma questão que é bastante importante, perceber quais as necessidades e desafios mais importantes que a vossa instituição enfrenta atualmente. Como pode ser melhorado de modo a beneficiar os vossos alunos, ok? Os vossos alunos, aprendentes, e ilustre com exemplos concretos, ok? Vocês podem ter situações que ocorram na vossa instituição e podem referir aqui, justificando então essas necessidades, ok? Aqui na parte do Past Participation é a participação da vossa instituição em projetos Erasmus. Eu vou pôr aqui que não tenho, porque não tenho. No entanto, as instituições que têm, se eu clicar aqui no sim, não vai aparecer nada, mas as instituições que já tenham projetos, eles vão aparecer aqui todos
elencados, ok? E depois vão ter que pôr aqui o vistozinho a dizer que compreenderam e concordam com a informação que vem aqui, ok? Isto porquê? Porque é que aparece tudo? Porque o vosso OID, sendo o vosso bilhete de identidade da instituição e tendo os vossos projetos lá todos contemplados, vão aparecer todos aqui já no formulário. Não precisamos estar a escrever como nos anteriores formulários. Podemos logo aqui, aparecem logo aqui todos elencados, ok? Pronto. No meu caso, eu não tenho nenhum, não me aparece nenhum, portanto vou pôr não, está bem? Mas é uma pergunta que vocês também não têm que se preocupar aqui. Sempre que mudam uma resposta, eles perguntam-nos se temos a certeza que queremos mudar a resposta, ok? Pronto. Vou pôr só aqui uma resposta. Dos documentos estratégicos, já falei, no fundo são documentos que ajudarão na vossa estratégia de internacionalização e são documentos estratégicos que não são obrigatórios, mas que podem vir a ajudar a complementar as respostas que vocês estão a dar no formulário, está bem? Não esquecer, outra vez, que estes anexos deverão sempre ser referenciados no Plano Erasmus, ok? Eu tinha dito inicialmente que existem algumas questões que ao nível de consórcio são, pronto, que quem se candidata a coordenador de consórcio tem umas perguntinhas a mais, e aqui nesta parte do background também são solicitadas algumas questões a mais para a mobilidade do consórcio. Como vocês sabem, eu vou voltar aqui atrás, aqui ao contexto, e vou mudar aqui para a acreditação para consórcio, só para tentarmos perceber aqui. Como veem, o background que estava já ok, já não está, portanto, volta aqui. E temos algumas questões, aqui eu por acaso aqui não tinha posto nada, mas depois volto lá e ponho. E depois existem outras questões que são colocadas para o consórcio. Isto porquê? Porque nesta secção é preciso explicar para os coordenadores de consórcio a composição planeada e a finalidade do consórcio de mobilidade. Porque o consórcio de mobilidade tem agora um formato muito mais flexível, não é? Pois pode ser composto com as mesmas instituições, sempre com as mesmas instituições, ou não. Todos os anos podem ter instituições novas e que entram para ajudar nos objetivos do projeto. E, portanto, tendo em conta isso, é preciso aqui, nesta questão, não é? A definir qual é o objetivo do vosso consórcio, ok? E isto aqui é só para consórcio e agora os que estão a fazer candidatura individual têm que ter um bocadinho mais de paciência. Portanto, aqui é importante definir qual é o objetivo do consórcio. Se é apoiar, outras instituições a aderir ao programa, e se calhar vão ter instituições novas todos os anos. Se é um grupo de instituições da mesma entidade, se é um conjunto de instituições que têm a mesma temática, os mesmos objetivos e que querem trabalhar nela e desenvolvê-la, e por isso se calhar são os mesmos, ou então um grupo de instituições com interesses e experiências que queiram e que não tenham tido oportunidades ainda com o Erasmus e queiram desenvolver também um projeto. É importante aqui definir então qual é que é o objetivo da constituição do vosso consórcio. Depois, aqui responderão também a que tipo de instituição planeia integrar o seu consórcio, e aqui não é preciso dizer quem são as instituições que o vão compor, mas o tipo de instituições que o irão compor. Com que perfis de aprendizes tencionam trabalhar, porque escolheram trabalhar com estas instituições, quantas instituições prevê incluir no consórcio e quantos aprendentes tem no total, se esperam que a composição do consórcio mude ao longo do tempo, se sim, porquê? E aqui, na última questão,
que necessidades e desafios enfrenta a instituição do consórcio e como, incluindo a própria instituição, e como podem estas instituições melhorar de modo a beneficiar os aprendentes. É muito semelhante ao anterior, mas aqui com todas as instituições do consórcio. Ok? Pronto. É só estas as questões a mais que terão que colocar e que têm muito a ver, lá está, com a parte do consórcio. Voltando aqui à nossa candidatura, ao plano Erasmus, e vamos entrar então no nosso plano Erasmus. Vou pôr aqui a verdinho o background também. Quer dizer, acho que não vale a pena preencher tudo, porque a partir de agora acho que estou a inventar números, ok? Não quer dizer que isto seja real, não é nada real, aliás. Para conseguirmos passar para a frente e pormos os certinhos todos, para verem que aqui os separadores estão todos com o verde. Plano Erasmus. Convém aqui no plano Erasmus, nos objetivos, como vocês sabem, o plano está composto por 3 partes: o plano Erasmus, os objetivos, as atividades e a gestão, ok? Vamos entrar aqui no Erasmus, no plano Erasmus, nos objetivos. E se verificarem, esta página que está aqui é quase meramente informativa. Vai-vos explicar aqui o que é o plano Erasmus, como o que é um bom plano, ou seja, o que é um bom plano Erasmus e quanto tempo a acreditação é válida. E depois tem a parte dos objetivos, ok? Pronto. Nós já vimos falando dos webinars diferentes, eu não vou falar muito sobre isto, vou só encurtar aqui esta informação do plano Erasmus. E dizer-vos só que o plano, quando pensamos num plano Erasmus, temos que pensar que este plano irá ligar as atividades de mobilidade. E o que é que são atividades de mobilidade? São todas as atividades que vocês podem desenvolver na vossa candidatura. Tal como o nome diz, atividades de mobilidades que sair para a aprendizagem, todas as mobilidades que fazem para a aprendizagem, ok? E que a minha colega já focou e que podem ser job shadowing, pode ser missões de ensino, podem ser ações de formação, podem ser mobilidade de alunos, ok? Nesta candidatura vocês têm que pensar no todo, ok? Nas atividades de mobilidade. E então é assim, tentamos ligar essas atividades de mobilidade às necessidades e aos objetivos da nossa organização. É pensar como é que o financiamento do K1, não é, irá beneficiar a organização e todos os funcionários, ou staff, alunos ou aprendentes, quer participem ou não nas atividades de mobilidade, ok? Tal como vos disse, o plano é composto por 3. O que é um bom plano? Um plano tem que ser coerente, adequado à vossa organização, à vossa experiência e ambição, ok? Ter atenção aqui, porque é importante interligarem com a informação que já colocaram no histórico da candidatura, do background. Tal como eu vos disse, as coisas têm que se interligar, ok? E porque é aí que referem as necessidades e os desafios da vossa organização e aquilo que estão a passar. É aqui então que tem que ser referenciado. Se tiverem que repetir informação para que os avaliadores compreendam melhor os vossos planos e os vossos objetivos, não hesitem em fazer, ok? Se acharem que é complicado desenvolver todas as necessidades da vossa instituição, ponderem reduzir os objetivos e até mesmo o número de participantes. Como se tem vindo a falar até aqui, o plano é desenvolvido ao longo do tempo, ok? Pelo que toda esta abordagem pode ser gradual, ok? Vocês agora começam com 3, depois as coisas vão podendo ser alteradas, ok? Não vão perder nada com isso, vão mais 3 e bons,
do que 10 que não façam qualquer sentido e que não estejam bem explicados e explorados, ok? Portanto, ter atenção aqui. Aqui, quanto à longevidade da acreditação, a validade da acreditação é de 21 a 27, como vocês sabem. Nas próximas secções, vocês têm que prever no mínimo para 2 anos, ok? Definir os vossos objetivos. Portanto, eu tenho os meus objetivos para 2 anos. Portanto, aqui eu vou definir esses objetivos, ok? E pronto. Aqui na parte dos objetivos, como objetivo número 1, podemos acrescentar mais um se quisermos, ok? Então, ou seja, a explicação é feita por objetivo. Já não temos que dar uma resposta correta de tudo. É por objetivo. E o que é que temos que responder aqui? O que é que se pretende atingir? Okay? Como se relaciona com as necessidades e os desafios explicados na secção do background? Quando espera atingir os resultados quando espera atingir os resultados deste objetivo e como vai rastrear e avaliar o progresso deste objetivo. Okay? E é isto que tem de fazer para cada um deles, ok? Escrevem um aqui, escrevem outro aqui e têm que responder a todos eles a estas questões, ok? Podem pôr os que quiserem, mas como vos disse, não é por terem muitos que a vossa candidatura valorizará, não. Tem que ser, podem ser menos, mas que estejam bem explorados, ok? A última questão. Quem são as pessoas envolvidas na definição dos objetivos apresentados no Plano Erasmus e que tipo de discussões foram realizadas para chegar a essa decisão? Ok? Não esquecer que é importante que toda a instituição esteja envolvida, não é? Às vezes não, sempre 3 cabeças pensam melhor que uma. E, portanto, é importante que, antes de definirem objetivos e necessidades, e mencionarem necessidades, seria importante reunirem-se com a instituição, com a gestão e discutirem esta parte dos objetivos, está bem? Pronto, e aqui tenho que explicar, como fizeram, ok? Passando aqui para as atividades do plano, ok? Nesta secção é onde, no fundo, irão planear as atividades que desejam organizar e os participantes que desejam apoiar com os fundos do programa, ou seja, os participantes que irão em mobilidade, não é? Os números que aqui colocarão serão sempre propostas, ok? Isto porquê? Porque irão ser posteriormente analisadas pelos nossos avaliadores que irão ter em consideração, obviamente, o contexto da vossa instituição, o tamanho da vossa instituição, a experiência, os objetivos do Plano Erasmus, ok? E, tendo em conta esse aspecto, talvez o número que vocês coloquem aqui não seja o número ou então poderá, ok? Mas isto aqui são estimativas e propostas, ok? Como vos disse, no mínimo tem que ser para 2 anos e aqui vocês vão colocar o número de alunos. No caso da educação de adultos, esta parte, quase de certeza, ainda não se tem, porque ainda não saiu o convite, mas temos quase a certeza que não existirá esta parte. Apenas o staff. Portanto, aqui na parte da educação escolar existe a parte da educação de adultos. Não esquecer, aqui aos antigos KA 229, que esta candidatura, aos KA 229 que só estavam habituados a fazer KA 229, ok? Não esquecer que existem outras atividades que podem ser desenvolvidas neste formulário de candidatura. Não só as mobilidades
dos alunos, como também podem fazer ações de formação nas áreas que vocês sentem que têm maior necessidade na vossa instituição, podem fazer job shadowing, ou seja, ir para uma instituição e perceber como é que se lá faz e poderem implementar na vossa instituição, podem fazer missões de ensino e todas as atividades que a Vera mencionou lá atrás e que poderão ser interessantes para a vossa instituição e que são novas e que vão trazer muita mais-valia à instituição. Portanto, aqui vocês vão, tendo em conta estas atividades todas e tudo aquilo que pretendem desenvolver e que terá justificado, obviamente, no vosso plano, vocês poderão mencionar aqui as pessoas que quererão envolver, ok? Tanto a nível de staff, primeiro e segundo ano, como a nível dos learners, ok? Pronto. Em baixo, terão que responder ao perfil do pessoal que se pretende envolver, explicar as razões das escolhas em relação aos objetivos traçados e propostas. Importante referir que, caso envolvam participantes com menos oportunidades, é importante recomendá-los e mencionar em que atividades é que pretendem envolvê-los, ok? Pronto. E está feito o plano de atividades. Neste momento aqui só pretendemos mesmo os números de pessoas, não precisamos ainda não temos a parte do financiamento, né? Depois tendo em conta aquilo que será feito da análise feita pelos avaliadores, depois então será feita a parte do financiamento. Entramos então, isto aqui é um bocado secante, desculpem lá, mas acho que é importante passar por tudo para termos uma visão geral do formulário e depois, daqui para a frente, e depois então colocarem-nos todas as questões que precisarem por e-mail, se precisar. Aqui, o plano Erasmus, as normas de qualidade, como vocês sabem, este ano, e que nós já falámos várias vezes isto, todas as instituições que pretendam implementar atividades de mobilidade deverão aderir a um conjunto de padrões. Não quer dizer que eles já não existissem no anterior programa, porque existiam e tinham que ser respondidos, mas esta parte é um pouco mais formal, não é? E porque tem que estar tudo relacionado umas coisas com as outras. Portanto, para qualquer instituição fazer atividades de mobilidade, deverão aderir a um conjunto de padrões e normas de qualidade, ok? Estes padrões existem para garantir uma boa experiência de mobilidade e bons resultados a todos os participantes, ok? Nesta página que temos aqui, eles preocuparam-se em vos dar, isto também está no convite à acreditação, mas eles preocuparem-se em colocar aqui para que não houvesse dúvidas que vocês teriam que ler, até porque vocês irão ter que utilizar esta informação para a secção seguinte, que é da gestão, ok? Portanto, aqui nesta página, a única coisa que vocês têm que fazer é ler tudo, ok? Que eu já resumirei, e depois fazerem um visto em como releram, em como entenderam o que é pretendido e como concordam, ok? Portanto, é a única coisa e o vosso... esta secção fica logo validada. Portanto, como eu vos disse, para termos uma boa experiência de mobilidade e bons resultados, para todos os participantes, criaram-se estas normas de qualidade para que as instituições tivessem atenção e que as pudessem cumprir, ok? Portanto, temos os princípios básicos, porque elas são 4, portanto, 1, 2, 3 e 4, onde é que está a terceira? Está aqui. Portanto, temos a primeira, os princípios básicos, e dentro dos princípios básicos nós temos a inclusão e a diversidade, temos as responsabilidades e sustentabilidade ambiental, a educação digital e a participação ativa na rede de instituições Erasmus. Isto faz parte da primeira norma, ok? Depois temos a segunda norma, que é a boa gestão das atividades de mobilidade. Temos a terceira, e dentro, lá está, desta norma, também temos os pontos que são importantes a ter em consideração na norma.
Temos a norma número 3, que é providenciar qualidade e apoio aos participantes, e temos dentro desta também os pontos relevantes a ter em consideração, e temos a ponto 4, que é partilhar resultados e conhecimentos do programa, e dentro dele também tem os seus pontos. Portanto, depois de lermos isto e os nossos pontos, porque vocês têm mesmo que ler, porque quando entramos aqui na gestão do plano Erasmus, vocês têm aqui as normas todas. Vão ver? 4. 1, 2, 3, 4. E vão ter que responder às questões que tenham a ver com os princípios básicos. Ok? Portanto, nesta secção, e tendo em consideração o que se leu anteriormente, a instituição deverá mostrar que avaliou os recursos necessários para implementar as atividades planeadas, de acordo com os padrões estabelecidos, ou com as normas, não é? Pronto. Portanto, o que irá a sua instituição fazer de modo a contribuir para os princípios básicos das normas de qualidade? E falamos então da inclusão e da diversidade, como já tinha dito anteriormente, na gestão das atividades de mobilidade, não é? Na educação digital e na partilha de resultados e conhecimentos do programa. Ok? Pronto. Passamos à segunda norma, que é a boa gestão das atividades de mobilidade. Portanto, como irão ser coordenadas e supervisionadas as atividades de mobilidade ao abrigo da acreditação Erasmus da sua instituição ou consórcio? Como foi decidido quem será o coordenador Erasmus da sua instituição ou do consórcio? Quem será o responsável por monitorizar e garantir as normas de qualidade Erasmus, se estão a ser respeitadas na instituição? Como irá ser envolvida a gestão da sua organização na implementação das atividades de mobilidade ao abrigo do programa Erasmus? Se houver mudanças no pessoal ou na gestão da instituição, como irá garantir a implementação das atividades de mobilidade planeadas e se irão continuar? Não esquecer que estamos a falar de um programa a longo prazo e, portanto, estas questões são pertinentes no sentido de se perceber se a instituição tem a certeza e se está a par de todos os riscos que poderão acontecer ao longo do projeto. Portanto, é importante ter uma resposta a estas questões de risco. O que fará para integrar os resultados das atividades de mobilidade implementados no programa regular da instituição do consórcio? Estas são as perguntinhas aqui da norma número 2. Ainda na parte dos consórcios, na parte daqueles que irão fazer o consórcio, temos umas perguntas adicionais, que serão, como irá organizar o trabalho conjunto do seu consórcio? Quais as tarefas enquanto coordenador do consórcio? Como prevê envolver as instituições do consórcio no planeamento e gestão das atividades do consórcio? E como irá organizar a comunicação dentro do seu consórcio? São as perguntinhas adicionais que fazem todo o sentido, uma vez que se trabalha com mais instituições, que são um grupo, não é? Portanto, isso é que tem mais estas questões. Norma número 3. Providenciar qualidade e apoio aos participantes, que é das coisas mais importantes e que mais valorizamos aqui enquanto Agência Nacional. E aqui vocês terão que prever, esperem só um bocadinho, aqui é uma única questão que tem duas, não é? Tem de descrever como se planeia dividir as tarefas para a implementação das atividades previstas, além do coordenador Erasmus e outras pessoas associadas nesta candidatura, que outras pessoas serão envolvidas e como? Quem será responsável pelas diferentes tarefas de implementação? E depois dão-vos exemplos aqui, nomeadamente gestão financeira, disposições práticas, preparação e monitorização dos participantes, definição de conteúdos, etc. Ok? Portanto, pedem-vos para
falarem sobre as diferentes tarefas de implementação e dão-vos exemplos do que é importante referir. Ok? Ok. Partilhar resultados e conhecimentos do programa é a norma número 4, ok? Não esquecer que, se tiverem dúvidas, vão aqui, por exemplo, estamos na norma número 4, vimos aqui as normas, e se viermos ao 4, eles têm as indicações do que é que podem ter, dos pontos que terão que ter em consideração para responder à questão. É aplicar isto à vossa instituição, está bem? Ou seja, cada norma tem uma orientação na secção anterior. Número 4. Partilhar resultados e conhecimento do programa. Também já estão habituados com o anterior programa, que é, no fundo, o que fará a vossa instituição ou consórcio de modo a partilhar os resultados de atividades realizadas e dos conhecimentos obtidos sobre o programa dentro da vossa instituição, junto de outras instituições e com o público em geral, não é? A comunidade local, etc. E para reconhecer publicamente o financiamento da União Europeia. E pronto. Acabou. Temos depois a secção dos anexos, aqui, podemos abrir. Temos a declaração de honra, que poderão já imprimir e dar a assinar ao representante legal da vossa instituição, para não acontecer que nos últimos dias não saibam do representante legal e que seja mais difícil, encontrarem, e assim já têm assinado agora, podem fazer o download e depois colocar aqui no ED a declaração de honra, ok? Ai, peço desculpa, sim, exatamente. Aqui é onde está o download da declaração, não é aqui. Esta também é uma das questões que colocam muito. Aqui nos anexos, pronto, é aqui que fazem o download da declaração de honra, para preencher pelo representante legal, aparece aqui. Podemos abrir. Estamos no fim. Se abrir. Como sabem, como tenho muitas plataformas abertas, isto demora um bocadinho mais. Pronto. Não esquecer de estas coisas, sim, é enorme, é extensa a vossa declaração de honra. Não se esqueçam de assinar a última folha e rubricar todas as outras. Colegas, já estou a fazer aqui um trabalhinho extra. Quer dizer como é que vocês devem entregar a declaração de honra para nós não nos termos que estar a pedir mais. Depois... Carimbar. Hã? E carimbar. E carimbar. Depois fazem aqui o upload da declaração de honra e aqui o add file são os documentos estratégicos que falámos na secção do background ou que considerem ser importantes para fortalecer a vossa candidatura. Nunca as respostas às questões, ok? Pronto. Depois tem aqui a checklist, que no fundo é para confirmar se preencheram tudo bem, é aquilo que já estão habituados. A checklist. Depois tem o guia que eu apresentei inicialmente, que tem como é que as coisas procedem. Tem notificações, se houver, por exemplo, se houver alterações de prazo, isso é aqui que vem para aqui as notificações. O sharing é a possibilidade que vocês têm de partilhar o formulário com outros colegas, ou seja, eu posso estar a preencher e dar acesso a outra pessoa para preencher, mas tenham muito cuidado com isso, porque o que nós temos vindo a reparar é que muitas vezes uma pessoa escreve de uma maneira e a outra escreve de outra e depois as coisas não se complementam e depois falta informação de um lado, falta informação do outro. É muito preferível que seja uma pessoa a responder
e que em grupo possam decidir o que escrever, pronto. Não um faz isto, outro faz aquilo e outro faz aquilo. Isso nem sempre dá bom resultado. Não tem dado, aliás. Depois tem o Submission History, que é, no fundo, o vosso histórico de submissões, que poderá não ser importante agora, mas quando estiverem mesmo em cima da hora é importante, porque se não conseguirem submeter o formulário à hora, vocês vêm aqui ao histórico da submissão e se tiver um erro na submissão à hora ainda considerada elegível, vocês podem enviar para a Agência Nacional e informar que àquela hora houve um erro, ok? Portanto, é aqui que podem ver também. E pronto, eu acho que terminei, já devem estar cansados de me ouvir, eu já estou cansada de me ouvir. Vera, se me faltou alguma coisa, agora que vais continuar, dizes tu? E despeço-me e estarei agora no chat a responder questões, se necessitarem. Até já. Olá, boa tarde novamente. Espero que me estejam a ouvir e que estejam a ver o último slide antes de me cortarem o pio há bocadinho. É verdade? Espero que sim. Então é assim, há bocadinho estávamos a falar e exatamente aos 2 minutos para as 3 da tarde, quando eu estava a falar do último slide, caiu a rede e ficaram sem me ouvir. E antes de passar aqui à parte de reforço da Sandra, eu queria apenas reforçar esta ideia. Eu estou a falar reforço muitas vezes, mas é uma ideia muito importante que tem a ver com as normas de qualidade que a Sandra esteve a falar, sobre as quais a Sandra esteve a falar ainda há pouco tempo, há 10 minutos atrás, nomeadamente à parte 2 das normas de qualidade, que é a gestão das atividades de mobilidade. E eu estava a tentar reforçar-vos uma ideia que é a questão das tarefas essenciais, que diz execução interna das atividades. Isto significa que as organizações beneficiárias ou candidatas, neste caso são vocês, devem executar internamente as tarefas essenciais e não podem subcontratar essas tarefas a outras organizações. O que é que isto significa? Significa que as candidaturas devem ser construídas a partir de uma análise de necessidades que ligará a objetivos, ambos específicos da entidade que está a candidatar-se ou em nome do consórcio, que depois vai propor atividades que vão, a partir das quais vão obter resultados e impactos para a instituição. Portanto, isto está tudo ligado em termos de coerência interna do projeto e, portanto, todas estas atividades, começando pela própria candidatura, têm que ser feita pela entidade. Nós ouvimos falar recentemente de algumas entidades, nomeadamente entidades italianas, que são muito ativas nestas questões do Erasmus, que propõem às nossas entidades, vocês enviam o vosso projeto educativo e eu faço-vos uma candidatura. Ora bem, tenham muita atenção a esta questão, não aceitem, não podem ter candidaturas feitas por outras entidades, a candidatura tem que ser vossa, tem que ser em português, tem que ser uma candidatura que não pode ser comparada com outras candidaturas e uma das grandes questões da avaliação das candidaturas é exatamente essa. Por esta questão também, queria mostrar-vos os critérios de avaliação das candidaturas. Portanto, temos aqui os prazos, já falámos sobre os prazos. Este slide era o slide final que eu tinha para as 3 da tarde, para vos relembrar que a acreditação tem o prazo de 29 de outubro, mas efetivamente se vocês quiserem candidatar-se a um projeto de curta duração, seja no âmbito da educação de adultos ou no ensino escolar, ainda nem sequer saiu o convite, portanto os projetos de curta duração são projetos de 1 ano. E podemos falar sobre isso mais à frente, isto é, mais à frente num outro webinar, haveremos de falar quando sair o convite, que ainda não saiu, que é no outono de 2020.
Aqui, o que nós queríamos falar era sobre critérios. Muito rapidamente, a candidatura à acreditação vai ser avaliada com um máximo de 100 pontos e para ser aprovada tem que ter um mínimo de 70 pontos. O que é que isto significa? Que a soma dos critérios não vai automaticamente aprovar a candidatura. Isto é, cada critério tem a sua pontuação e se algum critério tiver menos de 50%, a candidatura não será aprovada, independentemente do valor dos outros critérios. Portanto, há duas questões aqui, é um mínimo de 70 pontos e um mínimo de 50% em cada critério. Relevância, 5 pontos em 10, objetivos do Plano Erasmus, 20 pontos em 40, atividades do Plano Erasmus, 10 pontos em 20 e gestão do Plano Erasmus, 15 pontos em 30. A questão aqui também, relativamente à relevância, o que é que nós queremos falar aqui sobre a questão da relevância? É que o que nos interessa é perceber se efetivamente o perfil e a experiência da entidade que se está a candidatar, bem como os públicos-alvos que essa entidade tem, são relevantes para este setor educativo, isto é, no nosso caso aqui, se efetivamente as entidades que se estão a candidatar ao ensino escolar são entidades que devem candidatar-se ao ensino escolar ou se estão a candidatar-se ao ensino escolar quando devem candidatar-se, por exemplo, ao ensino e formação profissional. Por outro lado, também temos que ter a noção que quando as entidades têm um programa educativo que é dirigido, por exemplo, à educação de adultos, não se vão candidatar ao ensino e formação profissional, mas sim à educação de adultos. Portanto, o que tem a ver é, não interessa o tipo de entidade, interessa é o programa educativo que essa entidade está a tentar desenvolver com este projeto. Depois temos a questão também dos coordenadores de consórcio e em que medida o perfil dos membros do consórcio previstos é relevante para a finalidade e os objetivos do consórcio. Isto é, aqueles 3 tipos de consórcio que nós falámos, tanto inicialmente, como a Sandra referiu também há bocadinho, quando estava a falar sobre os consórcios, é muito importante nós percebermos qual é a finalidade do vosso consórcio para se perceber se efetivamente esta candidatura vai ao encontro da finalidade do consórcio ou não. E depois, claro, o consórcio tem que proporcionar aos seus membros um valor acrescentado. Relativamente ao Plano Erasmus, tal como eu disse há bocadinho, este Plano Erasmus vai ter que, nesta parte dos objetivos, o que nos interessa aqui é perceber se há um alinhamento entre as necessidades da organização, os seus objetivos, inclusivamente se eles são objetivos realistas e suficientemente ambiciosos para atingir aquilo que se pretende, se são feitas ou são propostas medidas para acompanhar e avaliar os progressos dos objetivos, portanto estamos a falar de indicadores, de metas, se estas questões são tidas em conta, se efetivamente também vocês acrescentaram documentos estratégicos, mas se os documentos estratégicos estão claramente explicados qual é a sua relação entre qual é a relação entre esses documentos estratégicos e o Plano Erasmus proposto, porque não nos interessa nada ter uma série de documentos que não são relevantes para a candidatura. Relativamente também aqui assim à questão do, peço desculpa estar aqui a falar-vos das atividades, que é o que vem a seguir. A questão das atividades tem a ver com a proporcionalidade, portanto, se o número de participantes em atividades seja só pessoal educativo ou só discentes, se é proporcional à dimensão e à experiência da organização ou à dimensão prevista do consórcio, não é? Porque temos sempre aqui a questão do consórcio. Depois temos também se o número proposto de participantes em atividades de mobilidades é realista e adequado em relação aos objetivos. Portanto, isto é muito importante, por isso é que é tão relevante definir os objetivos certos para esta candidatura. Nós temos também os perfis dos participantes, isto é, nós aqui temos candidatos para o ensino escolar que podem escolher participantes ligados ao pessoal educativo, mas também discentes, isto é, alunos, e no caso da educação de adultos, neste momento ainda não é possível fazer mobilidade para
educandos adultos, portanto tem que ser o staff, o pessoal educativo, os educadores adultos, a fazerem formação. Portanto, a questão dos aprendentes ou educandos com menos oportunidades. A questão das menos oportunidades já foi respondida aqui no chat, tem a ver não só com as necessidades especiais, mas também tem a ver com oportunidades geográficas, por exemplo, o envolver num consórcio entidades newcomers de áreas geográficas mais escondidas, mais interiorizadas, mais no interior, com menos oportunidades no fundo de participar nestas questões mais isoladas, é sempre uma mais-valia, é uma maneira de puxar outras entidades, outras pessoas com menos recursos financeiros, pessoas com menos acesso à cultura, às línguas, às oportunidades, por exemplo, de educação e formação, nomeadamente ao nível da educação de adultos, isso é muito importante. Portanto, isto é, menos oportunidades tem a ver com todas as questões relacionadas com a inclusão. Depois, dentro das atividades, só para recordar o que é que nós temos de mobilidades, temos previsto staff, job shadowing, missões de ensino, cursos e desenvolvimento profissional, portanto, no pessoal educativo. E dos learners, que é só no ensino escolar, temos a possibilidade de fazer mobilidade de alunos de curta e de longa duração e temos a possibilidade de fazer intercâmbios de alunos de curta duração. Para ambos, há ainda outras atividades possíveis, nomeadamente convidar especialistas para virem à entidade ou ao consórcio a falar sobre determinada temática relevante ou fazer alguma formação relevante para toda a comunidade educativa. Temos a possibilidade de fazer visitas preparatórias num primeiro contacto com os parceiros de acolhimento, isto é, as entidades de acolhimento, porque vocês não vão contactar com elas antes, ou podem, mas podem simplesmente depois entrar em contacto, depois de ser aprovada a candidatura, para proporem uma atividade de acolhimento, um job shadowing, uma missão de ensino, um acolhimento de uma turma de alunos ou alunos em mobilidade de longa duração. E, portanto, é importante prepararem essas atividades e podem ir fazer visitas. Alguém da entidade pode ir à entidade de acolhimento a fazer esse reconhecimento e esse acordo. E depois temos também a possibilidade de acolher professores em formação inicial no âmbito do escolar, isto é, as escolas vão poder propor-se a acolher a formação inicial. Estagiários, no fundo, estrangeiros. Relativamente ao plano Erasmus, à gestão, como a Sandra já falou, eu não vou repetir isto, mas é importante perceberem que existem as normas Erasmus, que vocês têm que tomar conhecimento e garantir que vão cumpri-las, mas as normas Erasmus não existem só por si só, independentemente. Vocês têm que, na candidatura, têm que nos provar de facto que estão a propor formas concretas de contribuir para o cumprimento dessas normas, que têm uma distribuição clara e completa das tarefas, isto é, isto não é uma candidatura de alguém que decidiu fazer uma candidatura numa entidade assim, por amor à camisola, não, tem que haver uma distribuição clara e completa das tarefas, tem que haver um reconhecimento e um envolvimento dos órgãos de gestão, tem que haver a prova em como a entidade candidata atribuiu recursos adequados à gestão das atividades Erasmus, isto é, não podem simplesmente dizer que vão fazer um projeto e depois não explicar que recursos é que vão trabalhar no projeto. E uma questão que já foi referida aqui no chat também, que é importante responderem à questão sobre como é que vão assegurar a continuidade das atividades do programa em caso de alterações do pessoal. Nomeadamente, havia aqui uma pergunta sobre os colegas, se os colegas forem colocados noutra escola, o que é que acontece? Não há problema nenhum, desde que isto seja garantido desde o início, e por isso é que nós normalmente recomendamos que haja sempre uma equipa de projeto e nunca só uma pessoa. E depois, por fim, se os candidatos efetivamente propõem medidas concretas e lógicas para integrar os resultados das suas atividades de mobilidade no trabalho regular da organização. Portanto, tudo isto se aplica também ao consórcio no caso de consórcios. Por fim,
nós temos aqui a questão sobre se a candidatura foi aprovada ou não, não é? Se a candidatura não foi aprovada, tem a possibilidade de fazer uma candidatura de um projeto a curto prazo e o convite ainda não saiu. Ou podem aguardar pelo convite à acreditação de 2021, que vai sair na primavera, provavelmente em maio, como este ano, saiu a 28 de maio, para o ano a seguir, e nós cá estaremos para vos ajudar. Se a candidatura foi aprovada, muitos parabéns, e de facto vocês vão ter acesso à tal faixa Fast Track para o financiamento anual e vão avançar para a segunda fase do convite, que vai ser publicado no outono, e onde vão ser publicadas as regras de financiamento. Eu penso que, em termos de acreditação, é uma grande mais-valia. Eu penso, não, pensamos nós, a equipa em si é uma grande mais-valia. É de facto um acesso simplificado ao financiamento, mais do que tudo. E a questão aqui é o tipo de atividades previstas e o financiamento solicitado serão publicados nesse tal convite anual, mas vocês podem já começar a pensar nisso quando constroem esta candidatura. Por fim, estamos mesmo no limite, não têm a certeza se querem candidatar-se à acreditação, não se esqueçam da hipótese dos projetos de mobilidade de curta duração, não se esqueçam que também podem ser parceiros de um consórcio de mobilidade e não têm que fazer candidatura, têm apenas que juntar-se a alguém que vai ter um consórcio de mobilidade. Podem também ser simplesmente uma entidade de acolhimento de alunos ou de pessoal educativo da educação de adultos ou do ensino escolar, e ao serem entidades de acolhimento já estão a arranjar parceiros para uma candidatura vossa e para enviarem as vossas pessoas, não é? Os vossos participantes. A equipa da educação de adultos e do ensino escolar é constituída aqui por 5 pessoas: a Sandra Caneira, o Vasco, o Corisco, Vera Queiro, que sou eu, Manuela Silveira e Vera Farinha. Portanto, qualquer questão podem dirigir-nos diretamente através destes e-mails. Eu penso que nós estamos a tentar construir uma espécie de guião para para vos mandar em breve, para se estiverem interessados em fazer a candidatura, e eu diria que no final desta semana, no princípio da próxima, já teremos um guião com toda a informação que fomos dando aqui ao longo destes 3 webinars, no fundo, desde julho, e se tiverem mais alguma questão, ponham-nos aqui no chat. Nós ainda vamos ficar aqui mais um bocadinho e podemos responder-vos. E muito obrigada pela vossa participação. E é só pedir-vos para, através do QR Code, fazerem a avaliação das nossas sessões desde as 2h30 e para esquecerem aquele corte abrupto de 3 minutos antes das 3, a fingir que não aconteceu, continua tudo. Não, estamos a brincar, mas muito obrigada pela vossa participação. Dúvidas através do e-mail, através do telefone e aqui no chat durante mais um bocadinho. Muito obrigada a todos, em meu nome e em nome da Sandra, que esteve aqui 1h15 a falar, e do Vasco, que esteve a responder. Até breve.